paz do Senhor Jesus, meus amigos, meus irmãos. Mais um dia eu venho trazer uma palavra da parte do Senhor. Ela se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo 26, versículo 17, que diz: Então reconheceu Saul a voz de Davi e disse: Não é a tua voz, meu filho Davi? Respondeu Davi: Sim, a minha, ó rei, meu Senhor. Nós conhecemos essa passagem. Aqui, nessa passagem, Saul já estava perseguindo algumas vezes a Davi. Mas voltando um pouco atrás, eu quero lembrar de quando Deus enviou Samuel para ungir a Davi. Enquanto Davi estava cuidando das ovelhas de seu pai, Samuel chegou até Davi, ungiu a Davi a rei de Israel naquele momento. Nós sabemos que Davi teve algumas experiências com Deus. Ali Deus já estava preparando Davi para esse chamado. Mas eu comecei a meditar na palavra e o Espírito Santo começou a falar comigo. Enquanto Davi estava pastoreando as ovelhas de seu pai, quantas vezes Davi chorou? Quantas vezes Davi se sentiu sozinho? Quantas vezes Davi se sentiu desamparado? Quantas vezes Davi se sentiu desprezado pelo seu pai e pelos seus irmãos naquele lugar? Mas o Senhor, em todo o tempo, estava com Davi. Estava preparando Davi naquele lugar, naquele deserto, porque ele se sentia sozinho naquele lugar. Ele obedecia a seu pai, cuidava das ovelhas de seu pai, e seu pai o desprezava. E eu imagino quantas vezes Davi conversou com Deus, perguntando o porquê de tanto desprezo. Por que os meus irmãos me desprezam tanto? Por que o meu pai me despreza tanto, ó meu Deus? Eu posso imaginar Davi perguntando isso a Deus. Mas eu também imagino o Espírito Santo de Deus em todo o tempo consolando a Davi. Em todo o tempo o Espírito Santo estava ao lado de Davi. Davi não estava sozinho naquele lugar. E chegou o tempo que Samuel foi até a ele. E nesse tempo foi quando Deus chamou Davi para mergulhar em águas mais profundas com ele. Davi começou a ter uma experiência maior com Deus a partir daquele momento em que Samuel ungiu ele como rei de Israel. Davi começou a frequentar o acampamento de Saul, de seus filhos e de seu exército. Davi começou a criar um laço de amor entre Saul, entre os filhos e entre o exército de Saul. Davi era muito novo. E Davi se deixou por causa da carência que já existia dentro dele. Se deixou ser amado por Saul e começou a amar a Saul, aos filhos de Saul e ao exército de Saul. Porque ele era um rapaz carente. Ele se sentia sozinho. E foi ali, no acampamento de Saul, que ele recebeu o amor
precisava receber lá na casa de seu pai e não recebia. Mas era naquele lugar que Deus ia preparar o rei de Israel. Davi criou um laço de amizade profundo com Saul, com Jonathan, com o exército. Davi aprendeu muito naquele lugar. Davi aprendeu a lutar. Davi aprendeu a guerrear. Davi aprendeu a vencer. Davi já não se sentia mais sozinho. Davi se sentia amado. Davi não se sentia mais desprezado. Mas chegou um determinado ponto na vida de Davi que Davi começou a se perguntar: vai começar tudo de novo? Porque Davi começou um determinado ponto em que ele caminhava com Saul a ser perseguido por Saul por causa do seu chamado. Saul começou a perseguir a Davi. Saul não tinha mais limites para trair, para caluniar, para difamar, para perseguir a Davi. E eu imagino mais uma vez Davi sofrendo por amar alguém que estava o desprezando. Mas Davi continuou. Era necessário, era preciso ele continuar. Era necessário que Davi perseverasse. Porque tudo que ele estava vivendo era um propósito de Deus. Davi precisava passar por todo aquele processo doloroso de perseguição por alguém que ele amava, para que Deus pudesse formá-lo, prepará-lo, capacitá-lo para uma grande obra que iria ser colocada na mão dele. Ele foi ungido a rei de Israel. Mas ele não ia sentar no trono de Israel de qualquer maneira. É necessário, foi necessário essa preparação dolorosa para que ele pudesse exercer o chamado dele. E Davi não olhou para trás. Davi chorou sim. Davi sofreu sim. Muitas das vezes, Davi se perguntou por que eu, novamente, sendo desprezado, caluniado, difamado, perseguido. Continue. Deus está falando comigo e com você. Você está sendo perseguido, caluniado, difamado. Continue. Deus tem um propósito com tudo isso aí. Você não está nessa luta por acaso. Deus está te formando, como estava formando Davi. Não desista da caminhada. Continue. Seja um guerreiro como Davi foi. Davi chorou, como eu e você choramos. Davi pediu a Deus para que parasse. Muitas das vezes eu e você pedimos para Deus: Senhor, faça parar. Está doendo demais. Davi passou por tudo isso e venceu, como eu e você. Estamos passando e vamos vencer. Davi, com tudo isso, aprendeu com Saul muitas coisas. Depois da morte de Saul, Davi teve que enfrentar muitas outras guerras, batalhas, e venceu essas guerras. Mas se ele não tivesse passado por toda aquela preparação no acampamento de Saul, ele não estaria preparado
adiante. Era necessário que ele passasse por tudo isso. É necessário que eu e você passamos as nossas experiências com Deus. Deus tem propósito com todas as coisas. Muitas das vezes, Deus vai permitir, Deus vai nos colocar dentro de situações, até mesmo dentro de uma casa, nos levar a amar pessoas que em um determinado momento, com a permissão de Deus, vai nos virar as costas. Isso vai doer, porque doeu em Davi. Nós não somos diferentes, meus irmãos. O Deus de Davi é o mesmo Deus que nós servimos. Davi não desistiu de Deus. Davi perseverou e alcançou o propósito de Deus, que era se assentar no trono de Israel. E ali ele ficou por 40 anos reinando. Com 30 anos, Davi foi novamente ungido para se tornar o rei de Israel. Verdadeiramente. Para se assentar no trono e fazer uma grande obra. Mas para que isso acontecesse, Davi precisou passar anos e anos com uma preparação pelas mãos de Deus. É necessário, meus irmãos, que entendamos isso. Precisamos deixar Deus nos preparar para a obra que Ele tem nos chamado. Precisamos deixar Deus fazer o que Ele quer fazer de nós. Tudo que estamos vivendo é permissão de Deus. Nada acontece sem a permissão de Deus. Você não vai morrer nessa guerra. Mas é necessário que você passe esse processo. É necessário que você seja formado aí, aonde está doendo. Mas uma coisa, Deus deu a Davi e vai dar para mim e para você, se formos fiel a Ele como Davi foi. A vitória é garantida. Davi se assentou no trono e reinou. Ganhou várias batalhas. Se tornou o rei de Israel. É assim que Deus quer fazer comigo e com você. Quer nos exaltar. Mas é necessário que passamos por esse processo. É um trabalhar de Deus. Comigo e com você. Vamos deixar Deus nos moldar. Vamos deixar Deus nos preparar para a grande obra que Ele tem nessa terra comigo e com você. Amém? Vamos ser valentes como Davi foi. Vamos avançar como Davi avançou. Não vamos olhar para trás como Davi não olhou. Vamos chorar sim como Davi chorou. Mas olhar para Deus. Não vamos olhar para aquele que está nos traindo, porque se ele está traindo, é com a permissão de Deus. E precisamos ter esse entendimento. Vamos passar por lugares. Vamos passar por situações que não queremos passar. Mas é necessário passar por esse caminho, porque Deus tem um propósito para cada um de nós. Deus tem um caminho para cada um de nós, para preparar cada um de nós. Ele passa por um caminho comigo, ele passa por um outro caminho com você, porque ele tem um chamado comigo, ele tem um chamado com você, assim como ele tinha um chamado com Davi. Vamos olhar para Deus e
e não para o homem. Assim seremos fiéis ao Senhor. Amém? Fiquem com essa palavra, meus irmãos. E fiquem todos com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Família.